Feliz sábado, amigos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Que bonita visão que eu estou tendo aqui, viu? A igreja está repleta, repleta. Ei, esse é o melhor presente que nós poderíamos dar a Jesus. Melhor presente. Estar na presença de Deus é sinônimo de delícias perpétuas, viu? Você lembra de Davi? Davi, ele diz assim: ai, quem me dera se eu puder estar na casa do Senhor e fazer dela a minha própria morada. É bom estar aqui na presença de Deus. Aqui é um lugar de retiro espiritual. Aqui você se esquece daquilo que fica lá para trás, lá fora, dos problemas, das dificuldades, dos estresses, da luta, e se concentra em Deus e na sua palavra. Sejam bem-vindos à casa de Deus, chamada Casa de Oração para Todos os Povos. É um prazer, uma alegria voltar à Igreja do Boa, rever os amigos e poder partilhar poucos momentos. Nós tivemos que inverter um pouquinho a ordem do culto, porque hoje o dia vai ser daqueles, viu, irmãos? Saindo daqui, eu estava na escola sabatina lá em Alto Santana, terminando a semana de oração com Santa Ceia. Vim para cá, saio daqui e vou para a Central para o batismo. À tarde, batismo aqui, às 16 horas. Isso mesmo, né, Júnior? 16 horas, batismo aqui. Terminando o batismo aqui, corro lá para Parque dos Ipês, o batismo lá. Eu tinha um outro compromisso, mas tive que cancelar esse compromisso. Eu ia lá para Monteiro Lobato, para que amanhã, de manhã, você vai ter um culto especial lá, mas eu vou só amanhã, porque não vai dar conta de tanto compromisso. Mas louvado seja Deus porque você está aqui hoje, que a graça do Senhor Jesus te abençoe, te alcance, e que você saia daqui com o coração cheio de esperança, levando daqui o que veio buscar. Viu? Esse é o meu sincero desejo para você. Alguns domingos atrás, não sei quantos se lembram, alguns domingos atrás, eu estive aqui na igreja pregando sobre felicidade. Quantos lembram aqui? Deixa eu ver. Falei sobre felicidade. Lembra? Só que eu falei de felicidade sob o prisma de alguém que conhece essa questão emocional, que são os psicólogos, né? Trouxe aqui alguns testemunhos deles, alguns estudos, apresentei alguns estudos nessa área. Hoje eu quero falar de novo sobre felicidade, mas só que com um ponto de vista estritamente bíblico. A Bíblia não é o nosso manual de vida? Então, os psicólogos têm muita razão em falar muitas coisas, mas a palavra de Deus é que dá a palavra final, né? Nós vamos, através do estudo da palavra, entender como ter uma vida feliz, uma vida feliz. A pergunta é: o que é felicidade? Bom, essa pergunta é uma pergunta que vai gerar muitas respostas. É meio que subjuntivo, né? O que é felicidade? Para você, felicidade é estar entre amigos, né? Ou em meio à família. Para outros, felicidade não é estar no meio à família. Felicidade é estar viajando. Para outros, felicidade é ter saúde, porque estão lutando entre a vida e a morte. Inclusive, eu gostaria de pedir oração para a irmã Beatriz. A irmã Beatriz, coitada, está no hospital. Fez uma cirurgia, deu errada a cirurgia, teve que fazer uma emergencial e está sofrendo muita dor. Então, ore por ela. Então, felicidade para alguns é se livrar da dor. O que é felicidade? É uma questão subjetiva, mas a grande verdade é que todo ser humano quer ser feliz. Todo ser humano. Aquele que casa porque quer ser feliz. Aquele que decide ficar solteiro pela mesma razão. É porque acha que vai ser feliz solteiro. Né? Aquele que se separa acha que vai ser feliz separado, longe da pessoa que estava do seu lado. Aquele que permanece casado também pela mesma razão. Aquele que decide trabalhar honestamente, ganhar com o suor do seu rosto o seu ganha-pão, ele o faz porque quer ser feliz. E aquele que rouba
também rouba porque quer ser feliz, sem se dar conta do fato que nunca vai ser feliz desse jeito. Mas rouba porque quer ser feliz. O generoso quer ser feliz, o mesquinho quer ser feliz. Sabe aquele indivíduo que coloca um sorrisal na mão e atravessa a nados um rio, chega lá, o sorrisal está intacto? Então, ele é assim porque ele acha que vai ser feliz, se ele guardar para si, se ele segurar. Eu conheço pessoas assim, viu? Eu conheço muita gente que guarda dinheiro, não usufrui do dinheiro, a família vive uma penúria danada e depois, quando está velho, quer. Aí já passou, né? Bom, o problema é que muitos não conseguem atingir a real felicidade. Felicidade é muito mais do que contentamento. É muito mais do que momentos alegres. Felicidade é um estado de espírito. Você é feliz mesmo passando por conflitos, dificuldades, problemas. Se você encontrar a paz de espírito e essa felicidade, mesmo que você enfrente problemas, você ainda continua sendo feliz. Felicidade não é sinônimo sempre de um sorriso no rosto. Sorriso no rosto é sinônimo de contentamento. Mesmo que quando você não tenha sorriso no rosto, aliás, mesmo quando você verte algumas lágrimas, ainda assim é possível ser feliz. Bom, você vai entender o que eu quero dizer aí no decorrer da nossa meditação. Recentemente eu fiz uma pesquisa sobre esse tema, felicidade, e encontrei algumas frases. Eu gosto de frases de efeito, né? Algumas frases sobre felicidade. Alguns autores dizem o seguinte: um autor desconhecido disse assim, ó: não somos felizes quando todos gostam de nós e nos ajudam, não. Mas somos felizes quando gostamos dos outros e os ajudamos. O que você acha dessa definição? Legal, né? Maxwell disse assim, ó: a felicidade é um bem que se multiplica a ser dividido. Interessante, essas duas operações da matemática são antagônicas, né? Quando você divide, você tem menos, você não tem mais. Mas isso não é verdade com a felicidade. Quando você divide a felicidade, você a multiplica. Platão disse: procurando o bem para o nosso semelhante, encontramos o nosso próprio. Tagore diz assim, ó: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era felicidade. Interessante, né? Servi e descobri que o serviço era felicidade. Michael diz assim: a estrada da tua felicidade não parte das pessoas e das coisas para ti, parte sempre de ti em direção aos outros. Outra frase: quereis ser felizes por um momento? Vingai-vos. Quereis ser felizes para sempre? Perdoai. Interessante, né? E a última: a felicidade não está em viver, mas em saber viver. Não vive mais aquele que vive, mas aquele que melhor vive. Porque a vida não é quantidade de tempo, mas o uso que dele fazemos. Bom, são pensamentos. E nessa pesquisa rápida que eu fiz aqui, de alguns pensamentos de alguns autores que escreveram muito sobre esse assunto, ambos ou todos são unânimes em dizer que felicidade é sinônimo de serviço. É sinônimo de serviço. Nunca se esqueça que o perfume sempre perdura na mão daquele que oferece a rosa. Alguns personagens históricos buscaram ser felizes ao seu modo. Pensa, por exemplo, nos poderosos e pontentosos imperadores romanos. Matavam para obter o poder, a hegemonia, conquistar, e mais conquista e conquista. No entanto, eram escravos do prazer, eram escravos do seu ego, do seu egoísmo. Matando as pessoas, eles próprios eram prisioneiros dos seus sentimentos.
por outro lado, nós temos um homem chamado Jesus de Nazaré, que talvez você já ouviu falar, que nunca levantou uma espada para ninguém, nunca derramou o sangue alheio, a não ser o seu próprio. E não conhecemos ninguém que foi tão feliz e tão livre como ele foi. Os imperadores romanos escravizavam as pessoas para obter poder. Entraram para a história. Poucos os conhecem. Jesus, por outro lado, é conhecido, e não somente conhecido, mas reverenciado nesse planeta inteiro. Ele conseguiu arrebanhar o maior número de pessoas que se dizem seguidoras dele e do seu ensino. Jesus. A maior religião cristã, a maior religião do mundo é a religião cristã. 2,3 bilhões de pessoas no planeta Terra se dizem cristãos, seguidoras de Cristo. E não houve ninguém nesse vasto planeta tão livre e tão feliz como ele foi. Os imperadores romanos buscavam sempre o palco, os holofotes. Jesus, pelo contrário, buscava sempre o anonimato. Então era comum ele dizer assim, olha, não digas a ninguém. Está lá em Mateus 8,4. Ou, então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Mateus 16,20. Enquanto os imperadores romanos que buscavam a glória, buscavam a fama e buscavam o conforto, Jesus desprezou todas essas coisas. Os imperadores romanos buscavam a glória e o conforto, Jesus desprezou essas coisas. As palavras acerca de Jesus estão imortalizadas aqui na Bíblia, dizendo assim, tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até morte e morte de cruz. Os seres humanos querem ser Deus. Somente ele quis ser homem. Se escondeu, a divindade se escondeu na humanidade. Mas ele não tornou-se qualquer ser humano, ele poderia ser um filósofo famoso. Ele poderia ter nascido no palácio, num berço esplêndido, mas ele não escolheu isso. Veio a esse mundo nasceu como uma humilde criança. Não tinha onde reclinar a sua cabeça. Diz a Bíblia que o primeiro berço dele foi um coxo, uma manjedoura, onde os animais comiam as suas refeições. Ele não tinha vestes de linho para envolvê-lo quando ele nasceu, mas panos, alguns poucos panos, alguns retalhos para lhe aquecer do frio. Amigos, quando Jesus nasceu, ele não nasceu num palácio. A sua companhia foram cavalos, jumentos, mulas. É onde as pessoas colocavam estalagem, colocavam os seus animais para passarem a noite ali. Ali foi onde o nosso Salvador escolheu nascer. Os imperadores queriam dominar o mundo e, fazendo isso, sacrificou a vida de milhares e milhares de pessoas. Porém, não conseguiram conquistar o mundo. E Jesus conquistou o mundo que eles tanto almejavam, e não derramou uma gota de sangue sequer. Ei, pode ter certeza que Jesus sabe o que é ser feliz. A gente se preocupa com muita coisa, mas uma só nos basta. E o que nos basta é olhar para Cristo e imitar-lhe o exemplo. Se você for como Jesus, eu te garanto, mesmo quando que você não alcance todos os bens que esse mundo pode lhe entregar, você será uma pessoa feliz e livre. Bom, o que é felicidade? Pergunte a Davi e ele vai te responder assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
Você sabe por quê? Que não seguir os conselhos dos ímpios é também um caminho para a felicidade? Porque os ímpios procuram as coisas perceptíveis, aquelas que acabam, aquelas que não duram para sempre. Buscam os prazeres somente. Isso tudo é passageiro, como a chuva de verão, vem e vai. E a pessoa que busca ser feliz no pilar do prazer, esse vai descobrir, mais cedo ou mais tarde, que sempre vai precisar de um novo estímulo, porque aquele durou pouco. Como é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você já sabe que eu estou lendo aqui Salmo 1. Se você quer saber o que é felicidade, continue perguntando a Davi, ele vai te responder. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que coloca a cabeça no travesseiro e dorme em paz porque fez paz com Deus. Esse é feliz. Eu vou enumerar aqui algumas definições de felicidade que alguns autores colocaram, alguns autores bíblicos colocaram, e você vai ver a ausência de bens materiais. Quer ver? O Davi ainda continua dizendo, no Salmo 33, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. E aí eu acrescento, como é feliz aquele indivíduo que tem Deus como seu Senhor. Ei, amigos, tem coisa melhor do que você ser íntimo de Deus? Quer ver mais? Olha o que ele diz. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Quando você vai para Cristo, quando você se refugia em Cristo, aí você encontra o sentido da sua própria existência. Você sabe o que o homem faz? O homem busca o prazer para tentar ser feliz, mas sempre precisa de um novo estímulo. Mas quando ele encontra a Jesus, a sua busca acaba, encontra a felicidade. Salmo 40 diz, como é feliz o homem que não põe, ou que põe no Senhor a sua confiança e que não vai atrás dos orgulhosos. 40, versículo 4. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Percebe aí, vai percebendo. Como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor, aquele que ensina a tua lei. A disciplina para nós pode produzir algum desconforto momentâneo, mas feliz aquele que o Senhor disciplina. Porque se você aceitar a repreensão do Senhor, a disciplina do Senhor vai ser para o seu bem, para o seu crescimento e o seu pleno desenvolvimento. Se você aceitar a disciplina do Senhor e a repreensão do Senhor, você encontra a maturidade. E feliz aquele que encontra a maturidade. Olha o que a Bíblia diz. Como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Como é feliz o homem que teme. Porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio do quê? E aquele que encontra sabedoria, hein? Daqui a pouco eu vou perguntar para Salomão o que é felicidade, ele vai dizer algo acerca da sabedoria. E ele diz assim, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Salmo 146, versículo 5. Bom, entendeu? Davi foi um homem rico, sim ou não? Ele habitava em um palácio de marfim. Tinha a seu cargo servos inúmeros, servos. Se ele pedia, vem, o servo obedecia. O que ele podia obter, aquilo que os seus olhos enxergavam, se ele desejasse, ele teria. Um homem rico, importante, influente. Mas quando ele fala sobre a felicidade, ele só fala da felicidade em um sentido. Feliz aquele que tem Deus como seu Senhor. Ponto final. Pergunte a Salomão o que é felicidade. Ele vai te responder assim, ó. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Sabedoria, entendimento, é diferente do que de inteligência. Tem muitos inteligentes, mas tem poucos sábios. Sabedoria é como você vai usar a inteligência que Deus te deu. Tem gente que tem muita inteligência para fazer fortuna, não tem?
mas poucos têm sabedoria para saber o que fazer da fortuna. Ele vai dizer assim, ó, quem despreza o próximo comete pecado. O homem que obtém, quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Olha aí, o sábio Salomão concordando com aqueles autores que eu li aqui no início. Felicidade tem a ver com o outro, quando você vai em direção do outro, não quando o outro vem em direção a ti. Isso fala muito aos corações dos casais, né? Quando você casa para ser feliz, casou pelo motivo errado. Você casa não é para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Se esmere e busque com muita força fazer o outro feliz, porque quando você assim conseguir fazer, encontrarás a sua própria felicidade. Olha o que ele diz mais, em Provérbios 16, 20. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Concordando com Davi, seu pai. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Aí ele diz lá em Eclesiastes 3,12, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto ele vive. O que você acha da definição de Salomão sobre felicidade? Bom, se você quer continuar querendo saber o que é felicidade, pergunte para Isaías. Ele vai dizer assim, assim diz o Senhor, mantenham a justiça e praticam o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Esse é feliz. Esse é feliz. Se você quer continuar sabendo acerca da felicidade, você precisa perguntar para Paulo o que é ser feliz, e ele, ecoando as palavras de Davi, vai dizer como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Ou feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, que age correto e nessa ação sabe que não está fazendo nenhum mal ao seu semelhante e muito menos ao seu Deus. Pergunta Tiago o que é ser feliz, e ele vai dizer assim, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1, versículo 12. Para Tiago, felicidade está em perseverar, ainda que você passe por provações. E provação não é fácil passar. Por elas não. É difícil, é duro, você chora, sente dor, às vezes se sente até sozinho. Mas se você perseverar, ele vai dizer, você é feliz. Por quê? Porque no final você tem a recompensa, que ele diz aqui, que é a coroa da vida. Como diz os entendidos aí, o sucesso está um passo além de onde muitos desistem. Persevere um pouquinho mais. Talvez esteja no próximo passo, talvez esteja na próxima esquina quando você virar. Não desista no caminho. A felicidade está mais perto agora do que quando você começou a crer. Pergunte para o discípulo amado, João, o que é felicidade, ele vai responder para você assim, feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Feliz aquele que busca o conselho do Senhor aqui, nas sagradas escrituras. Aqueles que buscam aqui o segredo encontram. Eu vejo pessoas lendo livros de autoajuda e continuando sendo quem são, maldizentes, estressados, desonestos. Mas eu conheço histórias de pessoas perigosas que se tornaram inofensivas lendo a Bíblia. Então, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem. Por isso que todos nós hoje aqui somos bem-aventurados, porque paramos o que estávamos fazendo para dar ouvidos ao que a palavra está dizendo. E isso está te trazendo um pouco mais de felicidade. O que mais? Perguntamos para Davi, perguntamos para Salomão, perguntamos para Isaías, perguntamos para Paulo, perguntamos para Tiago, mas não dá para continuar a refletir sobre felicidade sem perguntar para Jesus, não é verdade? E o que Jesus diria?
sobre felicidade. Lá em Mateus 24, 46, ele diz: feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. O que é? O que significa isso? Ele deu instruções para os seus servos e disse para eles: façam assim. E ele conclui dizendo: feliz é o servo que fizer exatamente isso que eu estou dizendo. Ou seja, seja obediente àquilo que Jesus te ensinou a fazer. A Bíblia fala assim, ele dizendo, Jesus: aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica é considerado como um homem que construiu a sua casa na rocha. Vieram as tempestades, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, permaneceu firme. Aqueles que dão atenção àquilo que Jesus ensina e pratica, ainda que seja difícil, pode vir o que quiser. É como uma árvore cujas raízes estão lançadas profundamente. Os ventos que sopram são incapazes de derrubá-la, de movê-la do seu lugar. Ele diz mais, lá em Lucas 7,23, é feliz aquele que não escandaliza ou não se escandaliza por minha causa, ou seja, que não se envergonha de mim. Esse é feliz. Esse terá orgulho de andar e demonstrar claramente que é um cristão em toda e qualquer circunstância. Tem alguns que não colocam o símbolo da igreja no carro para não ser identificado nas coisas erradas que fazem por aí. Feliz aquele que não se escandaliza em Cristo. Aqueles que amam. Gente, olha aqui para mim. É um grande privilégio nosso. Que privilégio sermos chamados cristãos. Às vezes eu me deparo pensando assim: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Quem são os meus pais? Quem é a minha família para que o Senhor me chamasse a essa luz maravilhosa de Cristo? Eu era um pecador, vendido como escravo ao pecado. A luz do Evangelho brilhou sobre mim, mas quem sou eu para merecer tamanha bênção e consideração? E como se não bastasse, o Senhor me chama para ser pastor do teu rebanho, apacenta minhas ovelhas. Quem sou eu? Que privilégio é esse? Eu não mereço tamanho privilégio. Não se escandalize em Cristo, irmão. Tenha por motivo de grande alegria o empunhar o nome de Jesus sobre você, esse santo nome que tem poder. Os demônios fugiam quando o nome de Cristo era pronunciado. Pedro, lá no templo, quando aquele homem paralítico estendeu a mão pedindo esmola: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Quando ele falou em nome de Jesus, aquele indivíduo levantou imediatamente. Tamanho o poder que tem no nome de Cristo, e você é chamado de cristãos. Você sabe o que significa ser chamado de cristãos? Cristãos são pequenos cristos. Há privilégio maior do que esse? Duvido você encontrar um privilégio maior que esse. Aí a Bíblia diz assim, ó: eis que venho como ladrão, Jesus dizendo, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Apocalipse 16, versículo 15. Feliz é aquele que anda vigilante. Você sabe por quê que é feliz aquele que anda vigilante? Porque quando Jesus vier, ele não será como aquelas virgens nércias que, quando Jesus entrou para as bodas, fechou-se a porta. Depois, mais tarde, elas vieram: abre-nos a porta, Senhor. E ele disse: não vos conheço. Não vos conheço. E eu lhe pergunto: o que adiantou os prazeres agora? Amigo, olha aqui para mim. Leva no seu coração uma frase que eu levo no meu coração. Isso me ajudou bastante, viu? E me ajuda até hoje. Qual que é a frase? É um pensamento. Mais vale as lágrimas da disciplina do que as lágrimas do arrependimento. Vou repetir. Mais vale as lágrimas da disciplina do que as lágrimas do arrependimento. Eu preciso dizer não aos prazeres desse mundo. Enquanto há uma multidão que se entrega aos prazeres, eu e você estamos aqui. Enquanto as pessoas estão aí buscando ser felizes ao seu modo,
Nós estamos aqui chorando a lágrima da disciplina, permanecendo firme, lutando contra as impurezas que querem invadir a nossa mente. Mas vale as lágrimas da disciplina, porque quando aquele grande dia chegar, ouviremos dos lábios de Cristo a frase mais linda que um ser humano poderia ouvir. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entrai no gozo do seu Senhor. Ou então, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a pior frase que um ser humano pode ouvir dos lábios de Cristo é: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque na verdade não vos conheço. Mais vale as lágrimas da disciplina do que as lágrimas do arrependimento. A Bíblia fala assim, quando fala da volta de Cristo, Mateus 24, verso 30, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e as nações se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Se lamentarão. O que é isso? Lágrimas do arrependimento. Poderiam estar felizes, mas estão se lamentando. Bom, o evangelista João viu essa cena de pleno desespero, quando ele diz assim: os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, os escravos e os livres se esconderam nos penhascos dos montes e disseram: esconde-nos daquele que está sentado no trono. E quem poderá subsistir? Esconde-nos daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque quem poderá subsistir? Ei, você já pensou o que significa isso? Em pleno desespero, irão para as cavernas, preferirão morrer soterrados, esmagados pelas rochas, do que olhar para Cristo. O que é isso? Lágrimas de arrependimento. E Apocalipse 22, 7 diz: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Irmãos, entenderam o que é ser feliz? A felicidade tem muito a ver, em primeiro, conhecer a Deus e fazer-lhe a vontade, e depois servir ao próximo, entregar-se ao serviço. Aí você encontra a felicidade. E eu termino com as palavras de Ellen White, que diz assim, escute bem. Perguntamos para Davi, perguntamos para Salomão, perguntamos para Isaías, perguntamos para Paulo, perguntamos para Tiago, perguntamos para João, perguntamos para Jesus, perguntaremos para Ellen White também. O que ela diz? Ela diz assim, religião pura, imaculada, não é um sentimento, mas a prática de obras de misericórdia e amor. O que é religião pura, imaculada? Não é um sentimento, um sentimentalismo. Eu vou no culto porque naquele culto eu me sinto muito bem, eu saio leve daquele culto. Sentimentalismo. Religião pura não tem nada a ver com sentimentalismo. Segundo ela, é a prática de boas obras, ou obras de misericórdia e amor. Essa religião é necessária à saúde e à felicidade. Então, olha só que interessante. Se você buscar uma religião que saia do sentimentalismo para te levar às obras de misericórdia e amor, você encontra a sua felicidade. Porque essa religião é necessária à saúde e à felicidade, segundo ela. Penetra no poluído templo da alma, expulsando com um açoite o pecado intruso. Tomando o trono, tudo consagra pela sua presença, iluminando o coração com os brilhantes raios do sol da justiça. Abre as janelas da alma em direção ao céu, dando entrada à luz do amor de Deus. Com ela sobrevém a serenidade e o domínio próprio. Aumenta a resistência física, mental e moral em virtude da atmosfera do céu, à medida que um vivo e ativo poder enche a alma. Cristo é formado em vós, a esperança da glória. Amém. Eis aí, amigos, o segredo. Quer ser feliz? Então, está aí o caminho. Busque a felicidade.
Busca a felicidade pelo único caminho possível de encontrá-la, viu? Busca a felicidade pelo único caminho possível de encontrá-la. É só olhando para Jesus. É só se relacionando com Ele. Sabe como? Ir dormir com Jesus. Acordar com Ele. Tomar café com Jesus. E trabalhar com Ele. Estudar com Ele. Vamos jogar vôlei? Vamos convidar Jesus para ir conosco. Vamos assistir um filme hoje, sábado à noite? Comer pipoca, assistir um filme? Que tal convidar Jesus? Sabe aquela conversa entre amigos que a gente bate papo e tal? Conta até algumas piadas? Convida Jesus para estar. Pois não. Se eu souber responder. Sim, senhor. Todos os povos. Sim, senhor. Sem exceção, todos os povos. Não quer dizer que é todas as pessoas. Isso quer dizer que haverá representante em todos os povos que se lamentarão. Mas também em todos os povos haverão pessoas que se salvarão, que não estão se lamentando, estão se alegrando. É todos os povos. Nós não podemos pegar a coletividade em detrimento da individualidade. Entendeu? Isso. Nós possamos buscar essa felicidade, viu, queridos? O meu desejo no meu coração para você é que você encontre essa felicidade. Quantos nessa manhã gostariam de dizer assim, Senhor, desse jeito é felicidade? Então é desse jeito que eu quero essa felicidade. Amém. Agora feche seus olhos, deixa eu orar com você. Pai querido, aqui está, Senhor, o caminho da felicidade. Nos ajude a entender que felicidade não tem muito a ver com obter bens materiais, posições sociais, conta bancária inchada. Nos ajude a entender que a felicidade está em te conhecer, relacionar-se contigo em direção ao Senhor pelo Senhor ir até o nosso próximo. Esse é o segredo da felicidade. Jesus, o homem mais livre que já passou por essas terras, o homem mais feliz que aqui já passou, esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo e serviu até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso exemplo. Nos ajude a servir, Senhor, a Ti em primeiro lugar e ao próximo, para que encontremos essa felicidade em nome de Jesus. Amém.